Olá, confira agora os principais destaques da economia local e nacional no seu bolso. Aniversariantes de setembro já podem sacar abono do PIS/PASEP. Abate de bovinos e frangos recua no Brasil. Economia do estado atinge terceira alta consecutiva. Temporada de exportação de frutas começa no Pecém. Ceará ganha 16 destinos turísticos. O seu Jornal Econômico está no ar. Mais de 3 milhões e 600 mil pessoas já sacaram um abono do PIS/PASEP. O valor vai depender de quanto tempo o beneficiário trabalhou no ano passado. O Ministério do Trabalho liberou o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2016 para os trabalhadores nascidos em setembro. Os servidores públicos com inscrição de final 2 já podem retirar o benefício no Banco do Brasil. Os trabalhadores da iniciativa privada poderão sacar o dinheiro em qualquer agência da Caixa ou casas lotéricas. Os valores ficarão disponíveis nos bancos até o dia 30 de junho de 2018. Quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês no ano passado, com remuneração média de até 2 salários mínimos, tem direito ao abono. O valor vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou em 2016. Quem esteve empregado formalmente durante todo o ano vai receber R$ 937. O empregado que trabalhou apenas 6 meses, por exemplo, receberá a metade dessa quantia. Uma tabela de exemplos com base no salário mínimo está disponível no site da Caixa. O calendário de pagamento foi aberto em julho. Até o final de agosto, 3 milhões e 600 mil trabalhadores tinham sacado o benefício, o que corresponde a quase 15% do total. O último lote do abono será liberado em março de 2018. O Ministério do Trabalho identificou 24 milhões 340 mil brasileiros com direito ao PIS/PASEP de 2016. Olha, em julho, a economia do Ceará atingiu o terceiro mês consecutivo de crescimento. O avanço foi de 1,47%, frente a igual mês do ano passado, segundo dados do Índice de Atividade Econômica Regional, divulgados pelo Banco Central. O indicador é considerado uma prévia do PIB. A produção agropecuária cresceu bastante e deu uma grande contribuição. As exportações também foram fundamentais. Com o resultado, é provável que o PIB cearense feche 2017 com um avanço considerável na comparação com o ano passado. Entre junho e julho, a economia cearense avançou 0,45%. Já com relação aos dados acumulados no ano e dos últimos 12 meses até o sétimo mês de 2017, houve retrações de 0,86% e de 2,15%, respectivamente. A previsão oficial do Banco Central para o PIB nacional é de avanço de 0,5%. O estado do Mato Grosso continua liderando o abate de bovinos, com 14% da participação nacional. Já o Paraná segue na frente com relação ao abate de frangos, com mais de 30% do volume total. No segundo trimestre, os abates de bovinos e frangos recuaram na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados divulgados pelo IBGE apontaram que no período foram abatidas 7.420.000 cabeças de bovinos, numa queda de 3%. Mesmo com o recuo em relação a 2016, o abate de bovinos teve um pequeno aumento de 0,3% em relação ao primeiro trimestre deste ano. O abate de frangos, que chegou a 1.430 bilhões no segundo trimestre, teve quedas de 4% na comparação com o primeiro e de 4,5% em relação ao segundo de 2016. Já o abate de suínos atingiu o maior número desde 1997, com 10.620.000 cabeças no segundo trimestre. O aumento foi de 1,3% em relação ao primeiro e de 0,2% na comparação com o segundo trimestre de 2016. A produção de ovos de galinha, que chegou a mais de 816 milhões de dúzias no segundo trimestre, também teve aumentos de 3,3% na comparação com o trimestre anterior e de 7,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O estado de Santa Catarina continua liderando o abate de suínos com 26% da participação nacional, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul. Mato Grosso segue na frente com relação aos bovinos, com 14% da participação do país, seguido pelo Mato Grosso do Sul e Goiás. O Paraná continua liderando amplamente o abate de frangos, com 30,9% da participação nacional, seguido por Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O estado de São Paulo se manteve como o maior produtor de ovos, com 29,8% da produção nacional, seguido por Minas Gerais e Paraná. Nesta sexta, o dólar fechou com leve queda de 0,03%, cotado em R$ 3,11 na venda. Com o resultado, a moeda acumulou valorização de 0,65% na semana. O euro terminou a sessão em queda de 0,02%, valendo R$ 3,71. Já a Bovespa fechou em alta de 1,47% aos 75.756 pontos, no maior nível da história. Com o resultado, a Bolsa acumula ganhos de 3,66% na semana, sendo a 8ª consecutiva de valorização. A sessão foi influenciada pelo desempenho dos papéis da Vale, do Itaú Unibanco, do Banco do Brasil e do Bradesco. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que aproximadamente 40% dos brasileiros usaram recursos de contas inativas do FGTS para quitar dívidas. O governo informou que foram retirados dessas contas 44 bilhões entre março e julho deste ano. Em média, 37% dos 2.047 entrevistados na pesquisa afirmaram ter usado o dinheiro para quitar débitos. Quanto menor a faixa de renda, maior a frequência de uso do FGTS para pagamento de dívidas. Entre as pessoas com renda mensal de até R$ 2.100, 52% declararam ter usado o recurso extra na quitação de contas. O percentual foi recuando gradualmente conforme foi aumentando o nível de renda. Os principais destinos das frutas através do Porto do Pecém são Inglaterra, Holanda e Espanha. Até fevereiro, a expectativa do segmento é de um faturamento de 75 milhões de dólares com as exportações. Começou mais uma temporada de exportações de frutas pelo Porto do Pecém. A expectativa dos produtores é de um faturamento de 22 milhões de dólares nas primeiras semanas do período. O volume de frutas exportado deverá cair cerca de 15% nas 4 primeiras semanas em relação ao ano passado. A estimativa é de 22 mil toneladas contra 26 mil nas primeiras semanas de 2016. A queda está diretamente relacionada à crise hídrica no Ceará. Muitos produtores estão mudando para outros estados onde as condições são melhores. Nesta safra, houve ainda uma redução de aproximadamente 20% na área plantada, afetando diretamente a quantidade de empregos gerados no setor e o volume de frutas produzidas. Os principais destinos das exportações através do Porto do Pecém são Inglaterra, Holanda e Espanha. Até fevereiro do próximo ano, a expectativa é de um faturamento de 75 milhões de dólares. As frutas mais exportadas são o melão e a melancia. De acordo com a Ceará Portos, até o mês de agosto, o terminal do Pecém exportou mais de 49 mil toneladas de frutas, num crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria das frutas tem origem no Rio Grande do Norte, seguido pelo Ceará, Pernambuco e Bahia. Olha, o crédito bancário para os contemplados no 4º lote do Imposto de Renda de 2017 já está disponível nas contas. São mais de 2.250.000 contribuintes com direito à restituição, sendo 46.100 somente no Ceará, totalizando a liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais. No estado, o montante chega a 60 milhões e 300 mil. Também foram liberadas restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá procurar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento no fone 4004-0001 nas capitais ou 0800 729 0001 em outras localidades. A restituição ficará disponível no banco durante o período de 1 ano. O Ceará ganhou mais de 16 destinos turísticos em 2017. A informação é do Mapa do Turismo Brasileiro. No Brasil, mais cidades estão adotando o turismo para promover o desenvolvimento. Ao todo, 3.285 municípios em 328 regiões turísticas foram registrados em 2017. No ano passado, eram 2.175 cidades em 291 regiões. As informações são do Mapa do Turismo Brasileiro. No Ceará, 16 destinos passaram a ser considerados municípios com vocação turística pelo Ministério do Turismo. Com isso, o estado avançou 25% em relação a 2016,
com 74 municípios com capacidade para essa atividade. No mapa, as cidades são identificadas e classificadas. Os municípios cearenses que foram considerados como vocação turística foram divididos em 12 regiões geográficas e 5 categorias. As regiões que concentram o maior número de cidades com potencial turístico em 2017 estão no litoral leste e oeste, compreendendo 16 locais com desenvolvimento considerável da atividade. A região com o maior número de municípios turísticos é a Sudeste, com 1.138, seguida pelo Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Para o Ministério do Turismo, o crescimento registrado neste ano está relacionado às ações de conscientização de gestores municipais e estaduais que buscaram identificar e classificar mais cidades. A divulgação do calendário de saques das contas do PIS/PASEP para idosos foi adiada para depois do retorno do presidente Michel Temer da viagem aos Estados Unidos. Nesta segunda, Temer jantará com o presidente americano e na terça fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, já que é uma tradição que presidentes brasileiros abram a sessão de debates. A partir de outubro, a idade mínima para o saque das contas do PIS/PASEP passará de 70 anos para 65 para homens e 62 para mulheres. Quem se encaixar nos critérios de saque por aposentadoria ou idade deverá aguardar a divulgação do cronograma. De acordo com o Ministério do Planejamento, Michel Temer é quem fará o anúncio do novo calendário. A nossa edição de hoje está terminando, mas você pode se comunicar agora com o seu bolso pelo WhatsApp ou por e-mail. Obrigado mais uma vez pela companhia, continue ligado aqui na TV Diário e até o nosso próximo encontro.